Boa tarde a todos, passando aqui nesta tarde de quinta, dia 17 de julho de 2025, para deixar mais uma palavra que vem da parte de Deus ao meu coração. É o coração de todos aqueles que crêem. Aqui é o pastor Pedro, falando diretamente da igreja Caminho do Reino dos Céus, aqui situado na Avenida Portugal, no bairro Marques Industrial, São Joaquim de Bicas, a qual a palavra do Senhor diz para nós assim: a justiça de Deus. Então, a justiça de Deus, começando em Lucas capítulo 1, versículo 75 em diante, ao qual daremos uma lousa de explicações, que diz assim: em santidade a justiça perante ele todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir à face do Senhor e preparar os seus caminhos, para dar o seu novo conhecimento da salvação, na remissão de seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para alumiar o que está sentado nas trevas e sombra de morte, a fim de dirigir a todos os pés pelo caminho da paz. Então, o nosso Deus está dizendo para nós que ele teria que fazer justiça em favor de toda a humanidade. Esta justiça, ela foi feita através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o propósito da nossa redenção e de sermos libertos do domínio do pecado, que o qual Satanás implantou no mundo. Não foi Deus quem criou o pecado, mas o Satanás, que era um anjo de luz, se revoltou, ficou ensoberbecido por causa do poder que Deus concedeu a ele, quis ser mais que Deus, mas Deus manifestou e viu o coração dele, como viu de todos nós, que no coração dele tinha iniquidade. Então, juntamente com o terço dos anjos, eles se revoltaram contra Deus, e Deus fez o abismo e julgou todos lá, que se chama inferno, ao qual, no fim dos tempos, serão tirados deste inferno e serão lançados no lago de fogo, a saber, a segunda morte, pior do que o inferno. Então, preste atenção, porque essa palavra é uma palavra de salvação. Aqui você não paga nada por escutar a palavra de Deus. Aqui a palavra é de graça, como Jesus disse: de graça recebeste e de graça daste. Então não é para confrontar a religião de ninguém, mas é para que todos conheçam a verdade, como está escrito em João 8:32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa aqui é uma verdade ao qual muitas das religiões não mostram para ninguém. Então, Deus está mostrando a verdade. É para a salvação de todos aqueles que crêem. Então, ela continua falando que é para a fim de servirmos a Deus em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. E todo filho de Deus deve visar a ter uma vida de santidade e justiça em meio a um mundo mau. Esta vida santa é perante Ele e na sua presença. Devemos estar buscando o nosso Deus, a presença dEle diariamente, no jejum, na oração e na leitura da Bíblia, que é a palavra do nosso Deus. Atos 26, versículo 18, vai dizer para nós assim: para lhe abrirdes os olhos e as trevas os converterdes à luz, e do poder de Satanás, a Deus, a fim de receberem a missão, a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim, ou seja, pela fé em Jesus Cristo. Então, este versículo está fazendo uma declaração típica feita pelo Senhor Jesus naquilo que ele quer realizar através da pregação
do evangelho aos perdidos. Todos nós estávamos perdidos. Então Jesus veio para nos resgatar. Essa é a justiça de Deus. Então somente pregando a Cristo Jesus no poder do Espírito Santo e seu entendimento será aberto. Então temos que ler a palavra, ouvir, pedir a Deus para nos dar o entendimento. E pelo Espírito Santo nós vamos ter este conhecimento. E não estaremos sujeitos ao controle de Satanás, porque este, escravizado pelo seu poder, o espírito de Satanás age em todos os pecados, ou seja, pecadores, ou seja, nos filhos da desobediência, que não querem escutar e não querem proclamar o poder do Evangelho pelo Espírito Santo. Então libertará homens e mulheres do poder de Satanás e os colocará no reino de Deus, como diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que vai dizer para nós assim: nos quais os deuses deste século, que é o Satanás, né? Entre Deus entre aspas, cega os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho e da glória de Cristo, a imagem de Deus. O que isso Deus está dizendo? Deus está dizendo que o príncipe deste mundo, que é Satanás, por causa do pecado, ele não é dono da terra, das aves, de nada. Ele só é dono do pecado. Ele é astuto, é sagaz, inteligente e mentiroso, pai da mentira, pois ele peca e mente desde o princípio. Então Deus exerce poder sobre a boa parte da atividade no mundo, o diabo. Ele governa como usurpador e seu governo é temporário e não é absoluto. Satanás continua agindo, mas somente segundo a vontade permissiva de Deus, até onde Deus permite. Então, até o fim da história. Aqueles que não se submeterem a Jesus Cristo e permanecerem sob o controle de Satanás, este cega os olhos deles e a verdade e a glória do Evangelho a fim de não serem salvos. Então, Jesus veio para salvar a todos. E a solução para essa trágica situação é neutralizar as atividades do diabo, mediante a intervenção e a pregação do Evangelho pelo Espírito Santo. Então nós devemos pregar o Evangelho a todas as pessoas para que elas venham ter o conhecimento da verdade e serem salvas. Muitos dizem que tem a predestinação. Tem uma doutrina da predestinação que os homens pregam, mas ela não existe. Deus, ele é soberano, ele sabe de tudo. Então ele sabe quem vai reconhecer ao seu Filho amado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas também sabe aqueles que não vão receber, vão rejeitar o Evangelho. Mas o Espírito Santo de Deus, ele vai falar o coração de todos os homens até o último minuto de vida. Se a pessoa recusar a ouvir e não querer aceitar a verdade, então, infelizmente, ela vai se perder, porque Deus fala que não entra no reino de Deus aquele que não reconheceu o sacrifício que o Senhor Jesus fez lá na cruz para salvar todos que nele crer. Então, Deus é soberano, mas Deus não deixou escrito na Bíblia o número de homens que vai para o céu e nem número de pessoas que vai para o céu, para o inferno. Porque ele disse em João 3,16 que ele amou o homem de tal maneira que ele enviou seu único filho a este mundo, para que todos que nele crer não pereçam lá no lago de fogo de enxofre, a saber, a segunda morte, mas tenham uma vida eterna com Deus no céu por toda a eternidade. E o diabo quer cegar o entendimento de todas as pessoas, como diz aqui em Mateus capítulo 4, versículo 10, dizendo assim: então disse Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então, Satanás significa adversário.
foi antes elevado um anjo criador e perfeito. E bom, ele foi designado como ministro junto ao trono de Deus, porém, um certo momento, em um certo tempo, antes do mundo existir, ele se rebelou e tornou-se principal adversário de Deus e dos homens. Então, Satanás, na sua rebelião contra Deus, arrastou consigo uma grande multidão de anjos das ordens inferiores, ao qual está lá em Apocalipse 12, 4, confiram lá depois, que talvez possam ser identificados após a sua queda, lá do céu para o abismo. E os demônios e os espíritos malignos, Satanás é muitos, e muitos destes anjos inferiores decaídos foram abatidos para a terra e a sua atmosfera circundante, onde operam limitados segundo a vontade permissiva de Deus. Então, Satanás também é chamado de a serpente, porque ele provocou a queda da raça humana. Então, todos estavam perdidos e destituídos da glória de Deus. Mas Deus enviou Jesus para praticar, fazer a justiça em prol de toda a humanidade. Cabe somente eu, você e a todos os que crer no Senhor Jesus, no sacrifício que ele fez na cruz para derramar o seu sangue, limpar e purificar os nossos pecados, independentemente de seus pecados que você já cometeu. Se você reconhecer ele como Senhor e Salvador da sua vida, Deus vem e apaga o seu pecado, o seu passado, e você torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Se torna filho de Deus. Então, enquanto nós não reconhecemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos criatura, como está escrito lá no livro de João, capítulo 1, versículo 12. Conferem lá depois. Então, não é todos que são filhos de Deus, não. Para ser filhos de Deus, temos que reconhecer ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Aí passamos a ser filhos e servos do Deus vivo. Então, fica essa palavra de advertência para abençoar a sua vida, a minha vida e a vida de todos aqueles que nele crer. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se assim o nosso Deus nos permitir.